Este vídeo pode ser derrubado a qualquer momento, por isso faça like para dizer ao YouTube que o vídeo é relevante e também partilhe já de emergência para que mais cidadãos tenham acesso a esta matéria. O MPLA está próximo de perder o poder, faltam 2 anos para as próximas eleições e eu acho que o MPLA não vai ganhar as eleições de 2027 e pode ganhar em função do que vou dizer aqui. Mas vale aqui dizer que a luta contra a corrupção, que o PR disse poderá ter sido inglória, não se combate prendendo, julgando os corruptos. Combate-se retirando o poder aos corruptos. Logo, eu acho que a primeira medida seria o Sr. Presidente nomear ministros novos que não sejam nenhum dos senhores que algum dia já foi governador, ministro do nosso país. O MPLA está cheio de jovens, pega esses jovens das bases, das províncias, da capital e não só, e coloca-os em cargos de decisão. São jovens que estudaram, alguns trabalham nas empresas privadas, setores-chave, esses jovens podem sim segurar os cargos de ministros e claro que sendo novos terão até se calhar medo de mexerem porque poderão claramente ter a intenção de ajudar o Presidente da República de Angola a realizar o tão sonhado milagre econômico. Falando de milagre econômico, é quase que impossível realizar milagre econômico em 2 anos, ok? O milagre econômico pode acontecer no mínimo dos mínimos em 5 anos, até porque mesmo também a natureza não nos permite, às vezes para um animal crescer e dar filhos, para uma fruta, uma planta crescer e dar frutas, demora um tempo que demora. Portanto, em 2 anos que faltam para as próximas eleições, é quase que impossível realizar-se milagre econômico. Digo que o MPLA está na corda da bamba porque os angolanos até agora não conseguiram ver as suas necessidades e sentimentos resolvidos. Necessidades, estamos aqui a falar sobre emprego, por exemplo. Né? Portanto, a única forma de um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora se sentir útil em uma sociedade é tendo trabalho, tendo emprego. Os angolanos não têm a oportunidade de poderem se alimentar em condições porque os preços de cesta básica estão tão altos que é melhor comer apenas asas, peles de animal. E isso claramente nos rouba a dignidade enquanto seres humanos que podiam alimentar-se em condições numa altura em que estamos a olhar para um país onde tem um vasto território agrícola que permite não só plantações como também criação de animais como galinha, bois, porco e não só. Portanto, necessidades são traídas pela taxa de emprego, pela taxa de inflação e pela taxa de câmbio. Sentimentos, poucos angolanos sentem-se acolhidos no país e isso dói muito quando o angolano vê que o estrangeiro, o chinês, por exemplo, tem uma vida muito melhor do que eu próprio angolano que não consigo nem sequer trabalhar, quando trabalho quando trabalho no meu próprio país não me respeito. A segunda medida que exigiria muita coragem era, já que a UNITA ganhou as eleições em Luanda, que tal termos a coragem, nós MPLA, de colocarmos, por exemplo, Nelito Iquique a governar Luanda? Claro que a UNITA pode não aceitar essa proposta, porque isso aqui pode chamar aquilo que se chama de, posso aqui a redundância, de partilha de responsabilidade política, porque amanhã, daqui a 2 anos, o MPLA pode dizer que pá, Luanda está como está, mas quem governou foram vocês, foi a UNITA, ok? A UNITA pode rejeitar esta proposta, mas seria uma forma do MPLA não só criar aqui coesão entre os angolanos que votaram na UNITA, que votaram na UNITA, como também alimentar aqui a esperança dos angolanos em relação ao sentimento de que não, Angola é todos nós e Angola está a ser construída por todos, independentemente da cor partidária, como muito se tem falado. E seria uma forma do MPLA aqui também reduzir a pressão dos angolanos sobre o MPLA em Luanda. Okay? Apesar de que tem aqui uma possível rejeição da própria UNITA, porque esse aqui pode ser uma estratégia que pode também prejudicar a UNITA, porque esse governante pode não conseguir também transformar Luanda, porque para você governar em condições você precisa de orçamento, independência, você que é governador, ser independente do ponto de vista financeiro e também de planos, e, acima de tudo, reduzir completamente as burocracias e deixar que te deixem trabalhar. Portanto, aqui a UNITA pode rejeitar essa proposta, mas seria, por exemplo, uma grande estratégia para poder ir a UNITA os problemas sociais e econômicos de Angola, em particular de Luanda. Ou então, para poder ver, por exemplo, Luanda a florir nas mãos de um outro ser. Dizer aos angolanos que, epá, nós somos todos angolanos, razão pela qual temos aqui um dirigente da UNITA a governar Luanda. Portanto, para o bem da Angola, para nós não importa a cor partidária, como muitos de nós temos discursado. Portanto, outra medida aqui seria aumentar os custos, os gastos públicos, apesar de que o FMI disse que Angola deve reduzir os gastos públicos, mas para o contexto atual e para que o MPLA consiga em 2027
ser governo ou parte do governo precisará de aumentar os custos do governo, de forma a poder aqui voltar a subsidiar os combustíveis, medicamento, a comunicação e assim aliviar o custo de vida dos angolanos e claramente gerar esperança. Governar é gerir necessidades e sentimentos. E quando eu sei que estou preocupado, quando eu sinto que o meu governo está preocupado com o meu custo de vida, por isso implementou subsídio, ao invés de retirar subsídio, porque quando você retira subsídio significa você já tem condições, você, a população, já tem condições de se alimentar, de comprar aquele produto sem minha ajuda. Só que eu também que sou líder, eu sei que aquele cidadão não tem emprego, não tem como mesmo sustentar-se. Então, a única forma de eu dizer que estou preocupado com você é dizer assim, eu vou subsidiar aquele produto porque eu sei que você não está em condições, porque você não tem trabalho. Portanto, gera sentimento de pertença, ok? Voltar aqui a subsidiar os combustíveis ia gerar aqui um espírito de pertença, de abraço e também, claramente, menos críticas ao governo, mas, claro, vai pesar no corpo do governo e isso gira do governo é rever o orçamento e começar a olhar para projetos que realmente importam e ir eliminando alguns projetos, como, por exemplo, a construção de aeroportos, que não têm efeito direto, imediato na vida dos cidadãos, ok? Porque não tem que falar, faltam 2 anos, mas para as próximas eleições. Depois, claro, uma campanha de 0 crianças na rua, 0 famílias na rua e 0 crianças fora do sistema de ensino também ia gerar aqui um sentimento de pertença, de inclusão, porque se o governo me tira da rua, me coloca em um lar de acolhimento e lá tem centro de formação para que eu daqui a 2, 3 anos possa sair claramente construir a minha vida. Se eu sou criança, vivo na rua e sinto que o meu governo me acolheu, me colocou no centro, amanhã quando ganhar maturidade intelectual e motora e não só, vou dizer para mãe, eu vivi na rua. Foi graças àquele programa do governo X, do ministro X, que eu saí da rua. Eu hoje sou o que sou, graças àquele ministro. Portanto, é aqui a população sentir-se acolhida e isso claramente poderia aqui aumentar o sentimento de pertença aos angolanos, também claramente mais amor ao MPLA. E isso, claro, vai exigir do MPLA, não é, uma revisão do orçamento, porque gastos do governo terão de ser ali alocados, dívidas feitas deviam ser alocadas, mas só para ganhar as eleições de 2027, claro que excluindo, né, possíveis atos de alteração de resultados e não só, claramente seria uma ótima via para o efeito. Ponto. Os transportes públicos e gratuitos para criança e velhos seria uma forma também de inclusão da população, criar aqui, alimentar o sentimento de pertença, porque o que o MPLA precisa agora é cada vez mais de alimentar os angolanos, o sentimento de pertença. Eu me sentir angolano, eu me sentir incluído no programa de governação, porque eu estava a dizer, quando eu construo um aeroporto, quando eu construo para aquele centro de armazenamento de combustíveis, quando eu construo para um hospital central, eu não me sinto incluído. Mas quando eu construo um centro de saúde lá no meu bairro, aí já a pessoa se sente incluída. Sabe que aquelas humilhações que nós passamos nos hospitais centrais não irão surgir, porque as pessoas vão para lá, para a central. Em último caso, há projetos grandiosos, tão grandes, que são muito caros, mas que não geram efeito de inclusão, sentimento de inclusão. Aqui repito mais uma vez, governar é gerir emoções, necessidades, emoções ou sentimentos. Logo, há projetos que claramente fazem com que a pessoa sente que não, o governo me ama. Okay? Se há transporte público para todos, para crianças e velhos gratuito, os azul e branco que fazem linhas curtas e claramente aumentam o custo de vida também desaparecem. O que vai criar desemprego daqueles jovens que trabalham como roboteiros. Aqueles jovens que trabalham como roboteiros nem sequer são empregados. Aquilo não é emprego. Aquilo é desperdício de força de trabalho humana. Ok? E esses jovens podem amanhã ir trabalhar para as empresas de transportes públicos. Ou, quanto mais transporte fluido há no país, claramente, mais esses jovens são alocados em outros municípios, outras províncias. Falando nisso, um projeto urgente de ligação do país por via de autoestradas em 2 anos é possível? Sim, é possível construir autoestradas em 2 anos. Também aqui aumentaria o investimento do Estado na economia, para o governo conseguir criar emprego. Precisamos aumentar o investimento público. Não há outra forma de criar emprego sem aumentar o investimento público. Okay? Porque as economias têm etapas. A primeira etapa da economia é o governo investir na economia, é o governo construir a infraestrutura de base, como por exemplo garantir segurança, garantir transportes, garantir água e energia. A economia tem estágios. Os países crescem por meio dos estágios. Okay? Logo, é preciso mesmo gastar dinheiro com esses processos para que consigamos em 2 anos
ok? Conseguimos em 2 anos fazer aquilo que se chama de milagre econômico, porque de contrário não será possível. Logo, uma rede de transporte de autoestradas, estradas primárias, estradas secundárias, ia fazer com que grande parte dos jovens que estão em Luanda como roboteiros teriam tempo e energia para poderem ir empurrando o banco de manhã e voltarem à tarde e lá buscarem o que lá tem e vender em Luanda e de Luanda também vender no fundo do banco, ok? Inclusive as pessoas eu vivo em Luanda, mas trabalho no Cuando Cubango, ou vivo no Cuando Cubango, mas trabalho em Luanda, ok? Porque a única forma de poder aqui de reduzir a demografia em Luanda também é essa, é fazer com que seja fácil chegar nas demais províncias. E porque o milagre econômico não se faz só em uma província, só na capital, tem que ser feita em todas as províncias do país. Portanto, a linha de estrada, as vias de comunicação são o remédio perfeito para que isso aconteça, ok? Porque não vai acontecer nunca o milagre econômico se não tivermos autoestradas primárias e secundárias. Esquece isso, não é possível, ok? Porque precisaremos de fazer com que a Angola cresça em simultâneo. E para isso é preciso fazer com que os bens circulem no país em alta velocidade e a todo o tempo. Ponto. Em 2 anos sim é possível fazer isso, ok? E claro, o grande remate final, o penalti, o último golo aqui para que o MPLA consiga claramente ganhar as eleições em 2027, ou pelo menos ser parte do governo, é realizar eleições autárquicas este ano ainda, porque fará com que as províncias sejam governadas com pessoas que foram eleitas pelos munícipes, e assim também claramente o MPLA poder claramente partilhar os problemas nacionais. Ok, a província aqui tem desemprego, mas quem está lá a governar não somos nós, é por exemplo a FNLA. Aquele município tem problema, quem está lá a governar não somos nós, é o Prajá. Aquele município tem problemas, quem está lá não somos nós, partilhar o problema também é fixe, porque assim não se tornas o único criticado, ok? Tens também defesas, porque quais são as defesas que o partido que governa Angola tem apresentado? Nós construímos aeroporto, construímos centro fotovoltaico lá, temos o programa Coenta. São projetos muito grandes, muito bons, mas que muitos deles não têm impacto direto. Por exemplo, o programa Coenda é um programa espetacular agora. Quem são as pessoas que beneficiam? Onde é que estão? E como é que os demais podem beneficiar? Por que eles estão na rua a pedir comida, a dormir na rua, não têm acesso a este programa? Qual é o critério de entrega? Não é? Então, são programas muito bons, muito ricos de se ler e de se ver, mas que depois o impacto, as pessoas duvidam porque ninguém conhece quem é que está a receber deste ou daquele projeto. Ponto. Logo, as autarquias seriam um remate final, seriam um penalti final. E falando em penalti, aqueles projetos que eu sei que, eu não vou conseguir marcar esse gol em função da pressão, né? O último penalti que poderá levar a equipa a ganhar o Mundial ou a perder o Mundial. Quem marca aquele penalti tem muita pressão. Daqui a 2 anos, né, depois das eleições, há muita pressão sobre o governo. Logo, a única forma do governo dizer, vou conseguir marcar o gol é dizer assim, calma aí, ok. Eu sou o melhor marcador dessa equipa, os penaltis são apenas para mim, mas em função da pressão que estou a viver, público a gritar, é muita pressão que eu vou falhar esse penalti. Ô Anitta, vem governar Luanda por enquanto, porque é muita pressão, não vou conseguir, tá vendo? Então é uma forma de você, inclusive, se inibir de certas críticas que podem vir a surgir. Okay? Não vou marcar esse penalti agora, vou deixar o outro marcar, se ele falhar o penalti, pelo menos, ok, perdemos, mas não fui eu que marquei o penalti, não sou eu que vou levar a cruz das críticas. Por isso é que eu digo que se calhar a Anitta pode não aceitar que o seu governante, que o seu membro, que o seu, como é que se diz, seu militante, aceite, vá governar claramente Luanda. Mas há aqui, para terminar já, 3 passos importantes. Colocar ministros que nunca foram ministros, jovens, formados e que já trabalham em empresas privadas várias, mesmo do MPLA, experimentar colocar o membro da UNITA aqui a governar Luanda. E claro, em 2 anos é possível ligar Angola por estrada e assim anulando hoje que está destinado a alguns projetos que se calhar não têm impacto, que possam salvar o MPLA das eleições de 2027. Qual pontos você acha que também devia acrescentar aqui? Viajei muito nas luas, faz sentido, não faz sentido? Qual é a tua opinião em relação a esse tópico? E também diz-me aqui em comentários se queres que eu grave o vídeo sobre como é que a UNITA pode ganhar as eleições de 2027. Likes, porque estamos juntos. Como sempre. Amém.